Olá, muito boa noite. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do nosso encontro semanal, Informe Blumenau Entrevista, o local onde a gente se encontra para discutir temas da política, temas da atualidade. Hoje é segunda-feira, dia 25 de outubro. Finalmente o sol começou a dar as suas caras nessa primavera chuvosa. Final de semana ainda foi o tempo meio nublado, meio chuva, mas conseguiu dar o sol aparecer nessa segunda-feira aqui em Blumenau, pelo menos o calor, não chegou a ser um calorão, mas chegou a ser uma temperatura bem agradável depois de tanto tempo de chuva. Foram mais de 20 dias de chuva aqui na cidade de Blumenau, sorte que não foi uma chuva intensa, mas foi uma chuva constante, aquela que incomoda. Estamos muito felizes de nos reencontrarmos novamente aqui na página do Informe Blumenau. Hoje o nosso assunto é política, política pura, com um dos políticos mais experientes de Santa Catarina, que agora tenta colocar o seu barco de novo no prumo. Estamos falando do ex-deputado federal Cláudio Vinhati. Ele que é presidente estadual do PSB em Santa Catarina, já foi candidato ao Senado, já foi candidato ao governo do estado, foi vereador da cidade de Chapecó. Deputado, obrigado pela sua deferência com o Informe Blumenau Entrevista. Eu sei que hoje é um dia de muitas lives aí para o senhor, para o PSB. Fico muito feliz com a honra de poder entrevistá-lo. Então, para mim é uma alegria enorme ser entrevistado por ti também, né? A gente está fazendo um bate-papo bem informal antes. Se não fosse essa plataforma, esse momento a pandemia trouxe muitas perdas, muito sofrimento, mas se não fosse isso, a gente não podia estar conversando agora. Eu tinha que estar em Blumenau conversando, uma entrevista, né? Então, as plataformas, as redes sociais também possibilitaram a gente poder estar nesse momento. É um prazer enorme sendo entrevistado por ti nesse momento. Fico muito feliz e agradeço novamente. Lembrando, você que está nos acompanhando pode nos ajudar a construir o programa de hoje. Primeira coisa, curta, compartilhe para que mais e mais pessoas consigam ouvir a mensagem do presidente do PSB catarinense, do ex-deputado federal. Ele tem muita coisa boa para a gente refletir sobre o que ele fala e também mande seu comentário, faça sua pergunta, para que a gente, à medida do possível, consiga passar para o Cláudio Vinhati. Deputado, uma notícia que veio na semana passada foi dessa orientação vinda da Nacional, que repercutiu na estadual, para liberar os dois deputados estaduais que ainda estavam filiados ao PSB. Me parece, o senhor me corrige, que é uma correção de rumo histórica do partido do PSB em Santa Catarina. Com certeza. Nós assumimos o PSB o ano passado, durante a pandemia, Alexandre, e nós vim para o PSB junto com outras pessoas, com o Arnaldo aí de Blumenau, que veio junto, e tantas pessoas que vieram, reconstruir o PSB alinhado com o PSB nacional. Em determinado momento, o PSB de Santa Catarina foi uma sigla de aluguel, certo? E o pessoal alugava a sigla meio para disputa eleitoral e depois não se comprometia e não construiu o partido, e não seguia a orientação partidária. No ponto de vista geral, eu sou... Me criei no movimento estudantil, de sindical e luta pelas diretas, partido forte, fidelidade partidária, né? Tanto é que eu tenho uma história política de 28 anos, quando fui militante filiado no Partido dos Trabalhadores, né? Então tem uma história política muito grande sobre essa questão, onde a gente vai, veste a camisa, assume a identidade. Quer dizer, o PSB tem muito a ver com a minha identidade política, mas não tinha a ver com quem estava. E nós não tinha como trabalhar, expulsar pessoas do partido e dar motivo para o processo de expulsão em determinado momento. Mas nós podíamos combinar uma saída combinada nesse processo todo. Então, nós achamos por bem que já era a hora desses deputados que organizaram já a sua base eleitoral, que não tem nada a ver com a história do PSB, pedir para sair do partido. Não é? Como não teve esse pedido de saída, nós fizemos uma ata de deliberação dando a oportunidade dele sair sem perder o mandato, porque é uma situação um pouco complicada, né? Mas para nós é melhor, porque quando tu pega assim, Nazareno é uma figura, certo? Pode ser querida de todo mundo, essa coisa toda, mas a identidade ideológica dele não tem a ver com o PSB. O Laércio também, se tu pegar a história do Laércio Schuster, certo? Também não tem a ver com a história do PSB. Inclusive, quando eu assumi o PSB, eu procurei exatamente o Laércio sabe disso, antes de ir para Brasília e assumir, ele já me disse, não,
eu não vou ficar no PSB, eu não vou construir o partido. Então, ele já falou que não precisava contar com ele porque ele tinha uma outra identidade ideológica. E, de fato, eu acho que é isso. O PSB vem com um programa chamado Potência Criativa, que está construindo a ideia de um projeto de governança para Santa Catarina e desenhando um princípio de um partido que tem características de esquerda nacionalmente, né, com um programa, de fato, que vem construindo esse debate nacional muito forte da autorreforma, do modelo econômico e político, certo, de oposição, inclusive, ao Bolsonaro, ao governo federal, certo? E vem construindo a ideia de a gente também ter uma política em Santa Catarina, discutindo uma plataforma chamada Potência Criativa, que vem com debate de conteúdo, não vem com figura individualizada só. Quem vem, já vem nesse debate de formulação política e elaboração política de conteúdo. E um partido que discute conteúdo, certo? Não cabe quem aluga partido para concorrer, né? Cabe, sim, quem vem militar no partido, vem construir a possibilidade, de fato, de construir um projeto de Estado não individualizado. Então, nós liberamos e fizemos essa questão que repercutiu de forma positiva, porque a gente vem para dar uma nova identidade e essa turma que está vindo do PSB, esse grupo de pessoas, de militantes, né, de forças políticas, de militantes de outros partidos, né, de militantes de esquerda, militantes de conteúdos diferentes, vem para o PSB somando nessa iniciativa de construir um partido diferente de Santa Catarina na sua história. Bom, maravilha. Já tem muita gente acompanhando com a gente. Meu amigo Ademir Soares, boa noite. Obrigado, Ademir. O Wagner Schneider, falando do senhor, uma grande liderança. O Wagner até estava com medo de não poder assistir a live e disse, pô, manda um abraço para o deputado. O nosso vereador Adriano Pereira, né, dizendo que faz falta como deputado em Santa Catarina. Obrigado, vereador Adriano. O nosso Arnaldo Zimmermann, professor, meu colega de aula na faculdade. Boa noite, Alexandre. Cumprimentar o nosso presidente estadual, Cláudio Vignati. Legal que muita gente aqui está com a gente. Bom, então o deputado já falou que, né, quem saiu do partido foi o Nazareno Martins, deputado, e o Laércio Schuster, que a gente conhece bem, ex-prefeito de Timbó, que estava realmente numa situação muito constrangedora, porque ele não fazia parte desse movimento, dessa característica. O próprio Cláudio Vignati já falou isso, ele estava incomodado, mas por conta dessa questão jurídica com relação ao mandato, ele estava aguardando bem respeitosamente, isso é preciso dizer, e lembrando que o PSB, aí eu quero fazer a pergunta, era o partido do prefeito Mário Hildebrand. Foi o partido que o prefeito Mário Hildebrand foi candidato a vice na chapa de Napoleão Merlades. Era o partido do Paulinho Bornhausen, só para ficar em duas figuras bastante conhecidas. E aqui não há juízo de valor sobre a qualidade dessas pessoas. O que há o juízo é sobre afinidade ideológica com o projeto. Quando o prefeito Mário foi, com todo respeito, a última coisa que ele é ter uma postura socialista, e o prefeito Mário mesmo fala isso. E o senhor falou que é uma sigla de aluguel, uma legenda de aluguel. Por que acontece isso ainda no Brasil? E por que o PSB, que tem uma grande tradição no plano nacional, apesar que ele é um outro assunto que a gente vai conversar, que sempre às vezes anda a reboque do Partido dos Trabalhadores, mas por que aconteceu isso com o PSB aqui em Santa Catarina? Se você pegar, Alexandre, não tem muita explicação para esse processo, a não ser, eu acho que em determinado momento, quando todos os partidos racharam nacionalmente, surgiu o PSD como partido, certo? O Eduardo Campos estava candidato a presidente da República e tentou construir um partido em Santa Catarina. Na época, eu quero dizer para você que o Eduardo Campos ligou para mim, conversou comigo e me convidou para vir para o PSB. Eu tive uma relação de amizade, tive a oportunidade de ser deputado federal, inclusive com o Arais e com ele junto. Os dois vieram juntos em 2002. E eu e o Eduardo depois foi para o Ministério da Ciência e Tecnologia, depois ganhou o governo do estado de Pernambuco, né? E o Arais morreu, inclusive, durante o mandato. Tive a oportunidade de conviver um tempo com ele, mas ele acabou falecendo durante aquele mandato, quando era deputado federal, que foi o último mandato dele, né? Então eu tinha uma boa relação com o Eduardo. Quando eu fui relator, inclusive, do PAC 1, e depois presidente também da Frente Parlamentar Micro e Pequena Empresa, né, que nós unificamos Simples, eu sou autor do Empreendedor Individual,
Quer dizer, eu fui muita conferência em Pernambuco, fui convidado por ele por várias vezes. Então, eu gozava de uma relação de certa amizade. Mas naquela época, eu tinha acabado a eleição, Alexandre, tinha feito 1.200.000 votos para o Senado, eu tinha uma relação muito forte com o PT de Santa Catarina naquele momento, né? Eu disse para o Eduardo, eu estou bem onde eu estou naquela época, não tinha porquê. E ele estava procurando alguém que liderasse o partido de Santa Catarina, né? Então, de certa forma, eu me senti um pouco responsável em determinado momento por não ter aceitado o convite lá atrás, daquele figura extraordinária do Eduardo Campos, né? Certo? E me pertencia o que devia ter aceitado antes. Mas tudo bem, o tempo passa, né? Certo? Não adianta, tem um ditado, me criei na roça, né? Que leite derramado compra outra vaca. Não tem jeito, já foi, né? Então, eu acho que a possibilidade de a gente reconstruir o PSB, quando eu assumi o partido, o Arnaldo sabe disso, né? O pessoal sabe disso. O Adriano, contei, o Adriano aí de Blumenau, muito amigo, gosto muito do Adriano, né? Eu gosto muito do Wagner também, que é um menino inteligentíssimo, né? Que participou aí, conheço ele bem. Quer dizer, as pessoas conhecem porque a gente fez movimentos juntos, inclusive de formação do PSB nos municípios, sobre uma nova orientação. E a gente veio para o partido, o Siqueira disse assim, se você não assumir agora, Vinhati, tu não quiser vir para o PSB, eu vou fechar o PSB de Santa Catarina. Não vai participar das eleições municipais. Pô, eu estou falando o seguinte, ele me consultou uma semana, eu tinha uma semana para dar resposta para ele, mais ou menos assim. E eu fiz a consulta, que o Zap funciona para isso, na minha lei de transmissão. Daí teve gente que eu contra, favorável, postei o convite no Face, né? Foi uma confusão naquele momento, assim, entre os meus amigos e tal. Mas teve uma legenda de pessoas muito fortes dizendo: não, tem que ir para o PSB, tem que reconstruir esse partido, um partido do Arais, do Eduardo, de Suassuna, de grandes figuras nacionais que em Santa Catarina, do Beto Albuquerque, Rio Grande do Sul, né, Gelson, Santa Catarina, e outras figuras assim extraordinárias, né, que a gente pode, de Márcio França, São Paulo, que fui deputado com ele, certo? O Gloss deu uma relação de amizade até hoje com ele também, certo? E você tem que vir reconstruir o partido. E viemos e reconstruímos. Eu quero dizer que nessa última semana que eu estive em Brasília, inclusive com o Jorge Bueira, que nós estamos, depois podemos conversar um pouco sobre isso também, né? Eu vi do Márcio França e do Siqueira dizer assim, agora nós acertamos Santa Catarina, certo? Daquilo que a gente não botava fé, agora a gente está botando fé no partido, certo? Aquilo que nós ia fechar agora, né? Porque o Márcio veio para cá, certo? Teve aqui naquele final de semana de feriado aqui, num aniversário do irmão do pai dele, de 90 anos, que mora em Santa Catarina, né? Mora em Florianópolis, né? Daí o próprio o velhinho, 90 anos, diz: aquele menino que assumiu o PSB, eu conheço e tal, e foi elogiando. E o Márcio viu nossos movimentos, participou do evento nosso aqui também, né? Então, respira isso, Siqueira tem respirado isso, e tem conversado com muita gente que tem elogiado o trabalho que a gente está fazendo em Santa Catarina, mesmo o partido que estava espedaçado. Estamos reconstruindo ele e estamos reconstruindo meio do zero, assim. E eu acho que isso também é uma coisa boa, porque só esse movimento que a gente faz, esse processo que a gente vem construindo, né, tem a oportunidade de fazer um processo, de fato, de uma construção de um movimento novo, esquecendo esse passado recente, que foi muito trágico no ponto de vista de concepção para o partido de Santa Catarina. Vamos lá, o vereador, eu acho que sintetiza bem, o vereador Adriano Pereira, disse que a saída dos Bornhausen limpou o PSB em Santa Catarina. O nosso amigo Ademir Soares, Cláudio Vinhati, grande deputado, um grande abraço. E o Edson falando que o senhor tem uma história de construção de grandes serviços para Santa Catarina e destacando a criação das universidades federais, também acho que dos IFSC, talvez, e o projeto de criação da MEI. Deputado, o senhor falou por que entrou no PSB. Agora eu lhe pergunto, por que saiu do PT? Então, eu acho que tem um tempo da vida, eu sempre falei assim, Alexandre, eu sou casado com a Marcilei, e a Marcilei é professora da UNO Chapecó. Então, olha o que o senhor vai falar do tempo da vida, abre o olho. Isso. Então, isso, e sou casado, eu sou casado agora há 29 anos com a Marcilei, certo? E eu estava filiado no partido há 28 anos. Daí, quando saiu, usei esse exemplo, porque quando vai falar, vai ficar remoendo muitas coisas? Não. Diz assim, se eu separasse da Marcilei hoje, sairia falando mal dela,
as pessoas não iam compreender, porque nós temos uma vida extraordinária junto, né? Se um dia acontecer, não vai ser por um falando mal do outro, um brigando com o outro, né? Nós temos 2 filhos maravilhosos, nós estávamos até falando um pouquinho antes, né, Alexandre, teu menino, né? Estou orgulhoso dele, né? Eu tenho 2 meninos também, um de 25, outro de 20, que me orgulho muito, né? Certo? Pela vida reta, pela oportunidade. Os 2 também moram longe, né? Eu tenho meu filho de 25 anos, faz 2 anos e meio que não enxergo ele, porque ele mora nos Estados Unidos, devido à pandemia, não teve como ir, como voltar, certo? E agora nós vamos em dezembro, dia 20 de dezembro, visitar ele, certo? Ele mora em Manchester, e o meu menino mais novo mora em Florianópolis. Hoje estou em Florianópolis, final de semana passei e já sou vô, porque esse menino mais novo de 20 anos aqui foi pai com 18, eu fui pai com 30, certo? Mas ele me deu uma alegria, me deu uma menina, né? Que é a Isabela, que é uma menina fantástica, né? Então, quando eu falar essa coisa assim, eu acho que desgastou um momento, né, de vida, e eu não me senti mais bem ou feliz onde eu estava para militar, né? E eu acho que eu estou feliz agora. A nova possibilidade do PSB deu uma luz, eu acho, para a política catarinense, o jeito que a gente está tocando ele, não é? Deu uma luz para muitas lideranças que estavam igual eu, muitas vezes chateado com os seus partidos. Acabei de fazer uma conversa, inclusive, agora um podcast com um menino lá do sul do estado, numa rádio de Sombrio, né? E também foi transmitido ao vivo pela rádio, né? Daí o menino dizendo, olha, eu estava lá no PDT e estou pensando em ir para o PSB, assim, fora do ar, né? Nessa coisa também, porque a família sempre foi do PDT, então não me sinto mais. Então, eu acho que tem esse movimento de aglutinação do PSB, de aglutinar figuras políticas, muitas vezes, que já militaram em outros partidos, né? E não se sentem mais representados, ou também por figuras que não militaram em nenhum partido, né? Se tu pegar o Paulinho de Rodeio, Paulinho é uma liderança importante, foi presidente do FECAM, vem para o PSB, como veio Arnaldo, como vem outras pessoas nesse processo todo, como veio o Rodrigo Borne de Joinville, né? Como veio um grupo grande de Itajaí, agora em Florianópolis, nós temos filiado muitas pessoas, o partido está crescendo em Chapecó também, né? Nós organizamos um partido em 15 dias para disputar a eleição municipal em Chapecó, certo? E disputamos com 24 candidatos a vereador, construindo em 15 dias, num grupo totalmente novo, certo? Tiramos o partido também lá, certo? De um grupo de direita e veio para um outro rumo, Chapecó, né? E teve uma alternativa para muitas pessoas militar. Então, essa referência política que nós estamos construindo, eu acho que é uma alternativa nova em Santa Catarina, que tem, de fato, colocado a oportunidade, inclusive, de aglutinar setores da sociedade e construir um projeto de governança do Estado. E nós queremos construir um projeto de governança. O PSB quer ter candidato a governador, quer ter candidato no 40. Tá, eu já vou voltar agora para Santa Catarina para entender um pouco qual é o projeto, quais são os pré-candidatos. Eu quero falar um pouquinho da conjuntura eleitoral nacional. Pelo desenho da carruagem que está se armando, de um lado vamos ter o projeto de reeleição do presidente Bolsonaro, e tudo indica que, do outro lado, o ex-presidente Lula vai concorrer. Se busca de forma frenética uma terceira via, que parece, né, faltando aí pouco menos de um ano para o processo eleitoral, ainda muito incipiente. Como é que o PSB está se vendo no tabuleiro eleitoral de 2022 na sucessão do presidente Bolsonaro? Eu tenho um sentimento muito forte, assim, que a gente percebeu, se a gente permitir aqui, Alexandre, você que lê, estuda, formula política há muito tempo também, né? Certo? Uhum. E quem vai fazer uma entrevista igual a essa, geralmente se prepara, estuda, pesquisa, isso é formação também de conteúdo extraordinário, né? Você é uma figura muito querida em Blumenau, sabe que os ciclos eleitorais são mais curtos. Vida de Trump, vida de Argentina, né? Que tu viu que o Macri virou 4 anos, o Chile já virou Bachelet 4 anos, virou Pinheira 4 anos e depois virou Pinheira de novo, né? Nesse processo. Então, os ciclos eleitorais estão mais curtos, certo? Mas o ciclo brasileiro, de fato, ele tinha que ser mais curto, porque esse governo foi um desastre para o Brasil. Se tu pegar no ponto de vista, quantas pessoas se enganaram votando no Bolsonaro? Eu quero dizer que eu já conhecia ele, fui deputado com ele, e ele é isso mesmo. Como ele era deputado, ele está sendo presidente da República. Quem elegeu ele achava que ele ia mudar, certo? Queria ser um estadista, certo? Se enganou. Certo? O Brasil volta a um retrocesso muito antigo, negando a ciência, que é uma coisa importantíssima, né? Nesse processo, a gente deixa de discutir, né? 600 mil mortes,
Quer dizer, o Brasil podia ter menos morte e a economia poder voltar anteriormente se tivesse avançado nas contratações de vacina no tempo certo e não tiver negado a vacina. Um presidente que se orgulha que não se vacinou, certo? Saber que nós controlamos todas as pandemias no mundo, onde controlou as pandemias, como a poliomielite aqui no Brasil, né? O sarampo, o varíola, ou a cachumba e tantas outras doenças que foram controladas pela vacina, sabendo da importância de controlar essa pela vacina também, certo? Negar a vacina, negar a ciência é uma tristeza, mas pior do que isso é desmontar a economia brasileira. Tu vive um momento que comer carne, dar uma picanha de presente para o amigo, certo? Tudo na casa dele vira um artigo de luxo, é igual dar uma garrafa de vinho chique, certo? Tão caro que ficou a carne, tão caro que ficou o combustível. Agora, nesse momento, com lucros astronômicos da Petrobras, ele está dizendo que tem que privatizar a Petrobras para controlar o combustível, quer dizer, como assim, certo? Eu controlar o combustível com lucro, se tem lucro astronômico, sinal que, certo, que a Petrobras está ganhando demais no litro da gasolina e do gás, não é? E tem diminuindo a renda significativa do povo, porque o desemprego está 14 milhões formal, mas tem mais 20 milhões e pouco de pessoas no Brasil que deixaram de procurar ter emprego, e muitos usaram o MEI, projeto de minha autoria, para tentar sobreviver nesse processo de pandemia. Que ele foi um processo de inclusão no Brasil inteiro, e de oportunidade de início de renda para a juventude, e de formalização do pedreiro, do carpinteiro que não tinha condição, do pipoqueiro e tal, mas não era para virar uma coisa permanente de renda de algumas pessoas que estão desempregadas hoje, que não têm condições salarial, que muitas vezes estão ali ganhando 600, 700 pila por mês, com o mês só, né? Certo? Vale a pena, de repente, pagando as necessidades básicas de um país. Então, e negando a democracia, e fazendo briga entre os poderes. Então, o PSB se coloca na oposição desse processo. E todo mundo está achando que tem que liquidar essa eleição no primeiro turno. Há um movimento nacional sobre essa questão de liquidar a eleição no primeiro turno. Porque tem muito medo a partir daquilo que Trump fez num país preparado para a guerra, certo? Num país preparado para a guerra, certo? O Trump, no último dia do seu governo, quer dizer, consegue fazer uma coisa que ninguém imaginava, que era ocupar o Congresso americano em pretextos sinônimos de negar a eleição e negar o golpe. Quer dizer, o Bolsonaro cada vez mais entra nesse debate. Começou a entrar na urna eletrônica, de perder a votação, e desviou todo o foco. E no momento que estava dando debate urna eletrônica, debate kit gay, debate outras coisas mais polêmicas, assim, né? Quer dizer, a boiada passa. A Amazônia pega fogo, a Amazônia é legal, toda ela, né, sendo desmatada nesse processo, sem uma fiscalização. O garimpo extrai de forma autônoma, em qualquer jeito no Brasil, a irregularidade, a informalidade cresce no país, certo? Os preços crescem e a privatização anda, entrega um negócio de privatização da Eletrobras que é entregar de graça o setor energético, certo? Mais lucrativo que o país tem. O Brasil e as empresas de melhor performance, a própria Eletrosul é uma empresa, do ponto de vista da distribuição, ela é uma empresa das mais certificada do mundo, como melhor distribuidora, inclusive de alta tensão, certo? E geradora de energia. E, de repente, num processo de entreguismo de graça nesse processo. E agora discute, inclusive, entregar a Petrobras. Então, nós precisamos derrotar isso. E o pessoal diz assim, tem que derrotar com larga vantagem no primeiro turno, e derrotar de larga vantagem no primeiro turno tem que fazer um movimento de quem é o candidato que tem condições de derrotar no primeiro turno e fazer uma aliança. Então, vem esse debate, vem juntando vários setores importantes, vem juntando até o PSD do Kassab, não é? Tem discutido isso e outros, um monte de gente democrática dentro do velho MDB vem discutindo isso também, desse movimento, e vem discutindo uma frente nacional com essa característica. Então, nesse debate, o PSB está participando. Não decidiu ainda, de fato, se participa efetivamente, mas tem as tratativas, tem as conversas sobre isso, né? Tem as conversas com o presidente Lula, tem as conversas que vão andando e vão tratando sobre esse processo político também. Maravilha. Bom, então está clara a posição do PSB no plano nacional e no plano estadual. O senhor, que é a principal liderança, o senhor já, até alguém citou ali, o senhor já fez mais de 1.200.000 votos para senador, não é pouca coisa, né? Não é pouca coisa. O senhor já foi candidato a governador, o senhor é a principal liderança, mas pelo que está desenhado, o senhor é candidato a deputado federal. É isso? Quem seriam os nomes para uma eventual candidatura ao governo do estado pelo PSB, ou aqui em Santa Catarina também é possível se pensar numa frente de partidos de esquerda ou mais do campo progressista?
Eu acho que, primeiro é o seguinte, nós estamos organizando um projeto de governança e potência criativa justamente para ter uma candidatura ao governador que possa representar. Na semana passada, nós tivemos uma conversa, já estamos tratando há muito tempo, fazendo uma conversa muito avançada com o ex-deputado federal Jorge Boeira. Foi 4 vezes deputado federal, nós somos deputados juntos, né? É uma pessoa que tem uma história maravilhosa, né? Certo? Faz engenharia mecânica na Universidade Federal, foi professor de Escola Técnica Federal, lutou muito pela expansão das universidades federais de Santa Catarina, pelo UISC junto, né? Nós trabalhamos esse movimento muito forte em determinado momento, né? E tem uma história que não concorreu à última eleição justamente porque o PP bolsonarizou. Ele foi pelo PT 3 vezes, ele foi para o PP, e agora diz assim, bom, quero encontrar um caminho para fazer um enfrentamento e fazer uma frente ante o Bolsonaro, que ele foi deputado e conhece bem, sabe como é que é, e é um cara que é empresário, sabe, do setor metalúrgico de Santa Catarina, não é? Certo? Começou com Torno, quando tem toda a história, né? A mulher dele mesmo herdou a Pagé, que é uma fábrica de silo muito grande, muito forte. Então tem um conteúdo novo que vem numa característica de uma candidatura de centro, que eu acho que dá para agregar uma frente de partidos progressistas de esquerda de Santa Catarina, que pode fazer um movimento muito forte, e isso pode definir a possibilidade, inclusive, para o segundo turno. Nós vamos trabalhar para ter o candidato 40, e vamos tentar trabalhar para convencer os partidos, certo, nesse movimento de frente. Se a gente fizer um movimento nacional de frente, nós vamos fazer um movimento de frente em Santa Catarina também, porque eu acho que o palanque do outro lado pode ter vários candidatos, disputando os 40% que o Bolsonaro só tem em Santa Catarina hoje, porque se ele teve lá seus 70 e poucos por cento, hoje não passa nenhuma pesquisa de 40% em Santa Catarina. Então ele caiu muito, né? Certo? E tem o anti-Bolsonaro, então representa 60%. Claro que uma parte desse pessoal não vai votar muitas vezes, né? Mas representa os 60%, que já não concorda com ele. Então, esse espólio de 60% está sendo disputado. E acho que a gente, quando apresenta uma candidatura nova, que nunca disputou o governo de Santa Catarina, né? Com uma perspectiva nova, pode construir um conteúdo diferente, pode agregar setores diferentes, inclusive, muitas vezes, ter palanques diferentes nesse processo também, né? Que eu acho que é importante. Porque a gente pode construir, eu já vi palanque em Santa Catarina, você também vivenciou isso, Alexandre, quando eu estava Fernando Henrique, Lula e Brizola no mesmo palanque, tu lembra disso? Wilson Souza, certo, Vedequim, e eu era piá novo, né, na época, né, Vedequim e o Bescoloto de vice, lembra? Depois, claro, o Fernando Henrique se elegeu com a aliança, certo, com o ACM, e o PT se afastou do PSDB naquela época, mas 2 deputados nossa 10, que nós erguia a bandeirinha em Santa Catarina, era o Kiss e o César Souza, na época, né? Que eram os deputados do PSDB, que eram os constituintes nota 10, que tinham encampado na Constituinte de 88, certo? As pautas sociais e as pautas transformadoras da política naquele momento. Eu lembro do ex-presidente Lula agarrado com o governador Luiz Henrique da Silveira. Sim. E para quem conhece a história do ex-governador Raimundo Colombo, ele que é, né, uma figura do PSD, ele tece enormes elogios para ex-presidente Dilma, enfim, nessa sintonia. Vamos lá, o Gregório dos Santos está dizendo que o senhor é o candidato mais votado para senador, e o cara mais votado de esquerda em Santa Catarina, a história da centro-esquerda, baita quadro, tamo junto. Meu amigo Jefferson Forest Vignati, sem dúvida, uma das lideranças mais importantes da esquerda contemporânea. Pela primeira vez em sua história, o PSB não é uma legenda de aluguel no Estado. A Denise aqui, boa noite, colega. Bom ouvir ideias novas, política sob visão de pessoas idôneas. Parabéns. Vamos lá, eu tenho várias coisas que eu quero falar, mas eu não queria perder o gancho. O senhor me pareceu otimista com a diminuição do impacto Bolsonaro aqui em Santa Catarina. Eu confesso que eu lhe achei otimista demais. Eu percebo aqui em Blumenau e na região do Médio Vale, onde ele conseguiu mais de 80%, ainda tem um recall. E eu entendo, eu concordo com o senhor que muita gente se arrependeu, mas se arrependeu até ali, porque o adversário naquela oportunidade era o PT, encarnado pelo Fernando Haddad. E as pessoas não queriam mais o PT. Primeiro, eu vou lhe perguntar, o que acontece
que Santa Catarina tem tido uma postura muito conservadora, e isso a gente vê nas últimas votações e na diminuição da força de partidos de esquerda e de centro-esquerda. Se o senhor concorda com isso, e o que acontece para essa rejeição aqui em Santa Catarina? Aqui em Blumenau, se a gente falar de esquerda, Partido dos Trabalhadores, a gente vai ser metralhado, né? Então, eu gostaria que, né, e o senhor falasse um pouquinho desses números, está dizendo 40% das pesquisas do Bolsonaro, se o senhor acha que ele não tem força, assim, significativa, e quem encarnar o palanque, inclusive tem uma pessoa ali da sua cidade, que é o prefeito de Chapecó, João Rodrigues, que tenta surfar nessa onda Bolsonaro, tem o senador Jorginho Mello, e mais uns 2 ou 3 ainda vão tentar pegar uma carona com ele. Eu acho que eu tenho olhado pesquisa, viu? E tenho olhado pesquisa aí do Alto Vale também, certo? Pegando uma pesquisa do Alto Vale. E essa pesquisa não inclui Blumenau nesse momento, mas inclui essa região inteira do Rio do Sul, certo? E vem até Timbó, certo? E o Bolsonaro, ele está com 41% nessa região, certo? Eu tenho visto pesquisa em Florianópolis, onde ele tem 30%. Então, tem situações diferentes, certo? O Bolsonaro, na média, não tem pesquisa que passe de 40% de Santa Catarina. Na verdade, assim, tem muita gente que, quando vai votar, certo, na pesquisa, já declara o seu interesse. Muitas vezes o cara não declara para a sociedade porque está envergonhado. Tem gente que votou nele, está envergonhado de votar nele, não quer dizer que não vai votar nele, mas vai votar contra ele. É incrível esse processo, muitas vezes, do ponto de vista da política, porque tem uma pressão. Os bolsonaristas têm uma pressão constante e permanente, certo, nesse processo do voto. E eles intimidam. Só que a intimidação é igual o velho patrão, né, que dava de chicote no funcionário. Um dia volta o chicote para ele, né? Esse processo de intimidação da política, de construção da política do medo, certo, ela funciona em determinado momento, certo? Quando tu tem uma onda muito favorável no processo. Mas depois ela vai se desmanchando, ela se desmancha no real. Ela se desmancha quando o cara vai buscar emprego e não consegue, certo? Quando ele sente que na renda dele, ele não consegue encher a panela dentro de casa, certo? Ele sente vergonha por negar a ciência, e o cara sempre defendeu a ciência, né? Ele sente vergonha do jeito que ele usou a religião, em determinado momento, né? Para garantir a oportunidade eleitoral. Então, ele vai se constrangendo no processo, ele vai conhecendo um pouco melhor as figuras, né? E não necessariamente, certo? Como eu falei antes, que o Kirchner e a Cristina também saíram, em determinado momento, para os olhares nossos, enfraquecidos do poder da Argentina. E nós achávamos que jamais o Macri não ganhava a reeleição, certo? E vai lá e faz uma aliança num campo político, onde, certo, se derrota o Macri com uma derrota fragorosa na Argentina, certo? É isso. Quem imaginava que o Trump não ia conseguir construir a reeleição nos Estados Unidos? No começo parecia que ia construir. A gente percebeu que no terceiro ano para frente, certo, que podia dar Biden, certo? E o Biden estava disputando as convenções internas, podia dar Biden, certo? Ou o Pinheira. Então, quando a gente pega esses movimentos assim, né, no ponto de vista político, a gente vê que os ciclos são mais rápidos. E no Brasil, a perda econômica foi muito acentuada pelo negacionismo. Então, tem um momento também no setor empresarial que está percebendo que não pode ser ele. Não significa que esse pessoal está votando em Lula também, certo? Tem uma parte significativa de Santa Catarina que é outra opção também, né? Nesse processo político, certo? E outra coisa, também tem uma coisa do PT e tem uma coisa do Lula. O Lula sempre é muito mais amplo que o PT, né? Tanto é que, se de repente tivesse deixado ele na cadeia candidato, ele podia ter ganhado o Bolsonaro, certo? Naquele processo. Como não deixar, né? Era isso, a pesquisa demonstrava isso naquele momento, né? No ponto de vista político. Então, ele sempre foi um pouco mais amplo. As pesquisas refletem isso. Daí, quando vem as pesquisas agora refletindo isso, tem uma negação da pesquisa também, né? Que é uma forma de contestar, né? Eu sempre desconfiei da urna eletrônica, né? Mas nunca usei a questão do debate sobre a urna eletrônica ou não para querer dar golpe, certo? Para querer contestar a democracia e os poderes democráticos, né? Certo? Eu sempre desconfio de pesquisa, tem gente nem desconfiar, tem que ver até a gente fazer a nossa, né? Para consumo, porque daí a gente sabe a real para a gente, mas não necessariamente a gente fala a real para fora. Nesse momento é isso, é o cenário de Santa Catarina que se apresenta, certo? E ele tem perdido muita força política no Estado, e eu acho que muita gente vai disputar os 40% do outro lado, certo? E nós precisamos disputar não só os 60%, mas disputar uma frente
ampla, democrática, ante ele. E a gente tem que construir Santa Catarina. Isso depende, certo, de movimento de trabalhos que a gente tem que fazer nesse momento político necessário. Então, nós estamos... Como é que é a sua relação com o ex-deputado federal, ex-prefeito de Blumenau, Décio Lima, que é o presidente do PT em Santa Catarina, que foi candidato na última eleição e está se colocando como pré-candidato novamente? E vocês têm conversado sobre esse cenário? O senhor acredita que pode-se ter uma convergência? Porque, claro, é natural que outros partidos queiram liderar esse processo. Muita gente reclama que o PT quer ser sempre o dono da bola, né, da camisa e tal, mas, por outro lado, poxa vida, é o partido que tem mais estrutura, que tem maior número de filiados, tem mais história, tem mais força de trabalho, de mobilização. Como é que tem sido a sua conversa com o deputado federal Décio Lima? Tu sabe que, Alexandre, uma coisa assim, eu acho que quando a gente sai, a gente tem que saber sair, certo? Então, quando eu te falei antes, eu não saí falando mal da onde eu estava, da casa onde eu estava, né? Porque eu acho que as relações da vida são isso, e o Décio sabe disso, né? Os militantes do PT, eu tenho duas pessoas que são deputados estaduais que foram minha assessora, uma é a Luciane Carminati e o outro o Fabiano da Luz, certo? Quando eu fui deputado, trabalharam comigo. A Luciane foi do meu grupo político desde o começo de Chapecó, né? Foi servidora pública, me apoiou na primeira eleição para vereador em Chapecó, e eu fiz ela ser candidato na primeira eleição, quando eu fui candidato à eleição naquele grupo, que me apoiaram, eu elegi 4, daí eu virei deputado federal também, né? Certo? De vereador a deputado federal. Então, é uma construção da política, assim, da vida. A gente tem boas relações, certo? Eu tenho conversado com o Décio, sim, e eu acho que a gente tem que fazer um movimento, Santa Catarina, que é além de nós. Se a gente pensar só o quadrado dos partidos, é pequeno. O movimento e pela defesa da democracia de Santa Catarina é muito mais forte que nós dos partidos, certo? E a gente tem que fazer esse movimento. E eu acho que o debate sobre a questão da candidatura, cada um tem que colocar as suas. No momento político, vem as tratativas que podem ser feitas. Eu acho que uma candidatura ao centro, que o PSB pode colocar hoje, mesmo que tenha uma cara de centro-esquerda, mais de esquerda, tem muito militante de esquerda que está vindo para dentro do PSB, você sente nesse partido a construção política, né? Mas pode colocar uma candidatura mais ao centro para juntar esse movimento. Agora, essa é uma tese que a gente defende, não significa que numa mesa de conversa tu vai tratando sobre isso. Sexta-feira de noite eu jantei com o Guaraci, presidente do PSB, presidente do PV em Santa Catarina, na casa dele, né? Que é uma grande figura que tem discutido com a gente. Amanhã eu tomo café com o Maneca Dias, que é presidente do PDT no estado, né? O Décio passou Chapecó esses dias, nós almoçamos. Chapecó também, batemos um papo sobre essa questão, então a gente não tem deixado de conversar. Respeito, vi que o Jefferson está aí, o Adriano está aí, né? O Jefferson Fortes, um abraço para ele, e todo mundo que, sem comentar, todos, né? Então tem uma relação de respeito com as pessoas, né? Eu acho que essa é a forma de a gente fazer política. A gente tem que fazer política, certo? Sem necessariamente construindo conteúdos e propostas novas, certo? E nós estamos no PSB construindo conteúdos novos, propostas novas com gente novas e construindo processo de candidaturas. Eu passei por Blumenau no feriado de noite, na terça-feira de noite, fiz uma conversa com o Arnaldo, fiz uma agenda daí com o Paulinho na região, depois fizemos a fundação do partido em Timbó, nova refundação, e fomos construindo partido em vários municípios aí, né? Certo? Sob a nova condução. Conversei com o Arnaldo, acho que o Arnaldo é uma pessoa que tem que estar na perspectiva eleitoral, pode ser candidato a deputado federal, certo? Pode ser candidato estadual, né? Ele pode, mas é uma perspectiva que ele tem um debate de conteúdo nacional muito forte, de repente pode ser uma surpresa do ponto de vista da política, né? Não participou da última eleição municipal, que tem grandes conteúdo e tem que vir é o nosso presidente do PSB aí. Então, nós estamos somando. Tivemos agora com o Rodrigo Borno, que é uma figura que já foi vice-prefeito em Joinville, né? Que vem conosco, é pré-candidato a deputado federal. Então, nós temos uma chapa hoje de candidatos a deputado federal sobrando gente. Alexandre, quer dizer, só foi aprovado 17 agora, é 16 mais um. Nós estávamos com 24 nomes construídos. Hoje nós voltamos na mesa aqui, nós estamos com 24 nomes construídos de pré-candidaturas à federal. Então ficou um negócio bonito, né? Temos 30 nomes construídos para estadual. Então, nós tem que construir 50 para tirar 40, certo? Se tiver a federação,
pode ser que a gente tenha que tirar a gente que nós já temos dos 30, né? Se tiver a federação partidária construída também. Sim. Então, acho que esse é o movimento interno e o movimento externo. Então, nós temos conversado, sim. Deputado, qual é a sua avaliação sobre o governo de Carlos Moisés? Qual é a sua... era um ilustre desconhecido, patinou bastante no começo, encarnou como aquela bobagem da nova política e quase perdeu o mandato por causa dessa miopia, né? Miopia política, foi atropelado, mas parece que ganhou uma musculatura eleitoral importante nos últimos tempos. Qual é a sua avaliação? O pessoal, quando falava do Carlos Moisés no começo, diferenciando ele do Bolsonaro, diz, bom, um foi treinado para matar, porque foi um pouco isso que o Bolsonaro foi treinado no exército, na época da ditadura, né? Caçar, perseguir e matar, certo? E o outro foi treinado para salvar a vida, que era bombeiro, mesmo que os dois do mesmo partido. Mas o Moisés só virou governador por causa do Bolsonaro, certo? Senão ele não seria. Para tu ver como é que o impacto de uma eleição presidencial sempre tem impacto na eleição do governador, porque o último voto que a pessoa escolhe geralmente é o governador do estado. O cara que escolhe o presidente primeiro, daí vai escolher o deputado federal e estadual, ali quase na mesma proporção, primeiro estadual, depois o federal. Daí vai olhar o Senado, porque tem o debate nacional, depois vai olhar o governador. Nessa eleição, geralmente geralmente é a soma desse processo, como tu falou lá, Luiz Henrique, de determinado momento, ou Colombo de determinado momento, né? A soma desse processo é um processo político que de ganha-ganha, né? Colombo embarcou naquela época que o Serra estava muito forte em Santa Catarina, junto com o Luiz Henrique, assumiu o Serra depois do Lula, e isso levou ele à eleição no primeiro turno. Em outro momento, ele fez o voto crítico, que era o voto que ele não falava que era como é que era? Não era um voto solidário, era de gratidão. Não era nesse processo. Então, as eleições nacionais sempre têm peso para a eleição do governador. O único governador... O Bolsonaro ganhou em todos os estados do Sul e do Sudeste. Não tem nenhum governador do PSL do Sul e do Sudeste. Teve Santa Catarina porque o Merizio assumiu a pauta do Bolsonaro no seu tempo, depois do PMDB também, e deram a condição de um luxo desconhecido. Opa, se é para todo mundo do Bolsonaro tão bom, então vamos votar no candidato dele. Foi isso. Mas eu acho que Carlos Moisés hoje se aliançou com quem queria caçar. Então tem que, mesmo que ele está forte no ponto de vista do recurso liberado, mas não significa que está forte no Estado. Nós temos 1,2 bilhões no Fundo de Educação do Estado e não foi feita a digitalização das escolas. A escola está há 30 anos no tempo. O estudante não teve acesso ao tablet, à internet, não foi capacitado o professor e não foi feito nem as reformas da educação. Nós não temos uma rodovia duplicada em Santa Catarina. É um estado extraordinário das grandes indústrias, das grandes empresas, né, de empregabilidade alta, mas não temos uma estrada que atravessa o estado duplicada. Não tem as rodovias estaduais tão esburacadas igual com a 170, igual a 282, né? E não tem projeto de terceira pista, de reforma delas, né? Então, de certa forma, é um governo que ficou assumindo projeto municipal. Então, pegou os projetos de Blumenau, como não tem projeto de estado, e gasta em Blumenau, atendeu o prefeito de Blumenau. Pegou o projeto de Chapecó da mesma forma, pega o projeto de Florianópolis da mesma forma, atendendo os prefeitos nesse primeiro momento. Então, eu acho que a eleição vai estar muito galgada. Quem ficar sem o debate nacional no Estado, eu acho que tem outras pessoas disputando o bolsonarismo em Santa Catarina mais forte que o Moisés hoje. O senhor entende que vai ser uma pulverização de candidaturas ao governo do Estado ou não? Depende de onde o Moisés se filiar para ser candidato, se ele for candidato. Porque se ele se filiar no PMDB é uma conjuntura, se ele se filiar no PP é uma conjuntura, né? Se ele se ficar num partido menor é outra conjuntura. Porque ali tem Jean, tem Jorginho Melo, né? Tem o Antídio disputando esse espólio todo ali bolsonarista, vamos dizer, e tem Moisés ali que não sabe se disputa, ou vem João junto, de vice, quem é o senador, se o PMDB vai estar lá ou não vai estar lá, né? Enquanto eles discutem isso, nós temos que discutir um movimento aqui do outro lado, que aquele movimento vai disputar aqueles 40% que eu acho que o máximo de teto que o Bolsonaro vai ter em Santa Catarina, no máximo no processo eleitoral. Maravilha. Deputado, nós estamos encerrando, mas eu quero lhe fazer uma última pergunta, só colocar a fala aqui do Marcelo Formiga, política levada a sério. A última pergunta que eu quero é que o senhor me explique um pouco dessa plataforma, dessa proposta que o PSB está apresentando para Santa Catarina, né? Dentro desse contexto, como seduzir
o eleitorado e como seduzir possíveis aliados do campo da esquerda, do centro-esquerda. Bom, é isso aqui que nós precisamos e vamos tudo nos abraçar no eventual candidato ou no eventual projeto que o PSB apresenta para Santa Catarina. Alexandre, não, vamos dizer assim, não tem vara mágica para esse processo, né? A política é a arte da construção e da aglutinação. Então, é um movimento permanente que a gente vai fazendo. E quando a gente decidiu discutir o projeto Potência Criativa, nós dizemos, o PSB Nacional está no 4º caderno publicado, agora o 5º livro publicado em um ano de debate, certo? De elaboração política, certo? E faz um debate muito forte sobre a economia criativa, certo? Sobre a autorreforma e os modelos que precisam ser transformados no ponto de vista da representação política, econômica, nacional. E nós vamos fazer o debate Santa Catarina. Começamos um debate no início do ano, chamado SC Potência Criativa, e começamos a discutir justamente o que a gente pensa, por exemplo, pegar coisas simples, pode ser, certo? Que para muita gente é simples, para mim é muito importante, da alimentação orgânica. Como é que a gente consegue construir uma política, de fato, que Santa Catarina, que é da agricultura familiar, possa ter uma política de Estado de consumo de alimentos saudáveis, não é? Se a gente pegar assim, na semana passada, nós fizemos uma live com um professor da Universidade Federal, com um professor de Porto, da Portugal, e são um debate sobre a indústria 4.0. O que é a indústria? O que é a indústria 4.0 e como é que a gente pode avançar num programa de governança Santa Catarina para, de fato, ter acesso aos estudantes, à tecnologia, à robótica e à oportunidade na sala de aula para transformar a vida das pessoas, certo? E como é que a gente pode criar um programa aproveitando esse momento que o Brasil avança, e avança muito, né? O mundo avança na internet das coisas, que a indústria 4.0 está dentro disso. Daqui a pouco o carro anda sozinho, e a gente tem que estar preparado para o cara andar sozinho. Isso é a indústria 4.0. Tá aí, está acontecendo as coisas, né? A inteligência está em todos os setores e avança. Então, a gente vem mudando isso, vem discutindo o que a gente pensa da saúde em Santa Catarina, como é que a gente pode transformar, integrar a unidade de saúde com o hospital, que o Estado não é integrado hoje. Tu tem que fazer faz toda a consulta, faz todos os exames do posto de saúde. Aí, quando vai para o hospital, tem que repetir tudo isso. Tem uma indústria de exame em Santa Catarina que podia encurtar o tempo, a distância, e está tudo na mão do médico quando vai atender no hospital, já aquilo que foi feito no SUS, na unidade de saúde, na unidade básica, né? Porque não tem um processo de integração, não tem comunicação. Aliás, a maioria dos postos de saúde não tem nem Zap, ainda usa o telefone antigo para marcar e desmarcar consulta, né? Incrível isso nos municípios, porque a saúde não tem um processo que integra o Estado e o município, mesmo que o Sistema Único de Saúde é um sistema moderno do ponto de vista de política, certo? Que continua, salvou muitas vidas no SUS agora, mas não está integrado, certo? Como é que a gente pode fazer para um Estado, de fato, desenvolver a sua infraestrutura, não ficar um Estado como está nós hoje, que uma 470 tem mais de 1.000 caminhões de Chapecó todo dia que vão para Porto Itajaí e passa por essa rodovia que não está duplicada e está toda esburacada. Quer dizer, como é que a gente faz isso? Então, a gente discutir um projeto de Estado, é discutir infraestrutura, é discutir economia, discutir as questões básicas de empregabilidade, de sustentabilidade. Então, esse é um projeto que nós estamos discutindo, o SC Potência Criativa, pegando a partir das suas potências e o que a gente pode trazer de novo no ponto de vista da governança e no ponto de vista da política, para não ser o mais do mesmo, ou não virar a nova política que elegeu, virar a velha no dia seguinte, como aconteceu com o Carlos Moisés em Santa Catarina. Maravilha. Deputado Cláudio Vignati, presidente do PSB em Santa Catarina, eu quero lhe agradecer muito a deferência com o Informe Blumenau Entrevista, com o nosso portal, lhe desejar uma boa semana de trabalho, uma boa sorte. Muito obrigado mesmo. Alexandre Gonçalves, eu quero agradecer muito a você, a todo mundo que acompanhou ao vivo essa entrevista, e depois que vai assistir também, porque as plataformas têm essa vantagem. Permitem. Eu recebi mensagem de pessoas dizendo, vou assistir essa entrevista depois, que eu não consigo agora, mas como vai ficar salva lá nas nossas plataformas, na minha também, as pessoas vão poder assistir, acompanhar depois também, comentar, né? Então, uma alegria enorme ser entrevistado por você. Eu tenho um carinho e um respeito muito grande por ti. Nós tivemos poucas oportunidades da vida assim, né? Mas o teu nome é um nome importantíssimo do jornalismo catarinense, do jornalismo da região do Vale do Itajaí. Um prazer enorme ser entrevistado e poder participar contigo desse momento, desse bate-papo e falar desse novo momento, o PSB,
por essas atitudes que a gente vem tomando e vem construindo em Santa Catarina também. Obrigado e um abração a todos, uma boa semana para ti e tenha uma vida feliz, certo? Saudável e feliz. Que a saúde, que os nossos vós diziam, saúde, meu neto, que o resto a gente corre atrás, né? Seja feliz com bastante saúde em toda a sua vida. Muito obrigado. Maravilha, obrigado pelas palavras carinhosas e eu quero dizer para você que está nos assistindo, o deputado já deu o spoiler, essa gravação, essa entrevista já está na capa do nosso site, fica no nosso Facebook, já já o nosso Fernando Krieger coloca no Instagram, já já vai para o nosso YouTube. Então, se você não viu, viu só uma parte, foi um bate-papo muito interessante. Curta, compartilhe, nos ajude a fazer o nosso canal, sempre está se movimentando. Lembrando que a política é feita por todos nós, quanto maior acesso à informação, maior vai ser o nosso discernimento das nossas escolhas. Lembrando que amanhã, terça-feira, aqui na TV Informe, tem Danúbia de Souza, vai fazer um bate-papo muito legal com o comandante Jefferson Schmidt, ele que é o comandante da 7ª Regional, foi comandante do 10º Batalhão aqui da Polícia Militar, fez uma transformação na Polícia Militar aqui da nossa cidade, que é outro que está louco para ciscar com a política, e a Danúbia de Souza vai fazer as perguntas que nunca foram feitas para o nosso comandante. Mais uma vez, deputado, obrigado. A você que nos acompanhou, obrigado pelo carinho da audiência. Até a próxima.